João capítulo 9, versículo 1. Amém? Todos acharam? Se você não achou, acompanhe aqui, vai ser a mesma tradução. Versículo 1 diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus. Repete comigo, irmãos: um homem chamado Jesus. Fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Fala para a pessoa do seu lado: não sei. Pode falar, né? É bacana esse, né? Não sei. Você pode orar por mim? Pela minha família, pela minha esposa, pelo nosso ministério, para que Deus continue fazendo, amém? Você pode orar? Glória a Deus, irmão, pela sua vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Senhor, que tudo que estão declarando sobre a minha vida, que o Senhor retorne em dobro, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos e fala conosco essa noite. Deus, eu peço de uma forma especial que o Senhor venha mais uma vez nos livrando de toda distração. Tudo aquilo que vem, ó Deus, tentar roubar a palavra que é semeada, a palavra que vai germinar, a palavra que vai gerar frutos, a palavra que vai gerar transformação em nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor impeça essa distração no nome de Jesus, que nossos olhos estejam fixos, nossos ouvidos estejam abertos, desobstruídos, para ouvir e entender a Tua palavra como nunca entendemos. Fala conosco, Espírito Santo, essa noite, de uma forma poderosa. Nos dá instrução, nos dá direção, nos dá clareza, limpa, desintoxica, tira o Egito do nosso coração, em nome de Jesus. Que nós sejamos totalmente Teus, que o nosso coração esteja entregue nas Tuas mãos, que nós sejamos convencidos, ó Deus, do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo nos agracia mais uma vez com a Tua doce palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto é bem conhecido, bem ministrado. Não sei se você já viu alguma ministração sobre ele, não sei se você já ministrou sobre ele, não sei se você já estudou sobre ele, mas ele tem pérolas maravilhosas aqui dentro dele. A Bíblia detalha que Jesus, ele estava no templo e ele se revela a eles. Versículos acima ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se apresenta de uma forma extraordinária. Eu sou. Eu sou. É uma forma como Deus se apresentava para o povo de Israel no Velho Testamento. E quando ele fez isso, os fariseus rapidamente pegaram pedra para apedrejá-lo. Ele saiu do templo, saiu caminhando e encontrou esse cego. Eu li isso aqui só para você entender o que acontecia, a inteligência de Jesus, como ele controlava as emoções. Pastor Pedro, mas ele era Deus, mas ele era homem. Homem Deus, Deus homem.
Mesmo diante de toda aquela pressão, ele ia apedrejar, ele sai, observa o necessitado e foca na necessidade dele. E ele foca naquele homem, enfatiza aquele homem ali. Foi o texto que nós lemos lá no começo. Os discípulos já viram, já perceberam, ele vai curar ele, quer ver? Quem pecou para que esse homem seja assim? O pai, a mãe dele. Nós temos essa a natureza do ser humano ficar procurando quem errou, quem é o errado, quem fez, quem deixou de fazer, por que aquilo lá aconteceu. E Jesus, não, isso aqui é para que se manifeste a glória de Deus, para que se manifeste as obras do Senhor. E ele curou aquele homem. E a Bíblia diz, detalhe, irmãos, que era um mendigo e cego. Era um homem que vivia de esmolas. Ele tinha suas necessidades ali, não tinha condições de trabalhar. E ele tinha aquela forma de ganhar seu dinheiro, como mendigando, pedindo dinheiro ali. E eu não sei, irmãos, de verdade, se as nossas questões perduram por muitos anos, se a situação que você vive perdura por muitos anos, ou como que a sociedade te vê, como que essa cidade que te vê, ou a cidade que você mora, não sei se você está visitando aqui, mas enfim, vamos focar aqui como se... Não sei como que a sociedade te trata, mas eu quero dizer uma coisa, irmão, se você está no caminho onde Jesus vai passar, esse quadro vai mudar, em nome de Jesus. E Ele está passando aqui essa noite. Ele está passando aqui essa noite. Amém? O quadro pode mudar. Você lê esse texto aqui, ele é interessante, irmão. Porque Jesus é Deus, Ele poderia fazer do jeito que Ele quisesse, e assim como Ele faz, do jeito que Ele quer. Mas só que esse destaque que da forma que Jesus fez, esse cuspe aqui no chão, o pastor Ari uma vez falou sobre isso, você já deve ter lido sobre isso, enfim. Então esse homem é cego de nascença, nunca enxergou. E Jesus cospe no chão, mistura ali com a terra, faz um lodinho, um lodo, enquanto ele estava conversando com os discípulos ali, tudo, e chega no cego e passa nos olhos dele. Interessante, né? Está meio cômico essa cena. Eu não poderia curar ele no salário de Deus, ele não poderia falar, não poderia simplesmente mover a mão, ou qualquer coisa, poderia fazer o que ele quisesse. Mas tudo que é registrado na palavra, de alguma forma, é pedagógico, de alguma forma nos ensina, é didático, nos ensina de alguma forma, tem uma lição preciosa, irmão. Coisas simples podem fazer uma libertação tremenda em nossa mente, no nosso coração, nossas cadeias, nossas algemas, elas podem cair com a simples revelação da palavra, de um texto revelado, nossos olhos, nosso espírito queima, e isso nos livra, nos liberta, irmãos. E quando Jesus ele faz isso, algo ele estava querendo nos ensinar. Os estudiosos que estudam os costumes da época, a história da época, os biblistas, enfim, eles sugerem, comentam segundo arquivos de costumes da época, que quando alguém passava perto de um mendigo, de um leproso, de algum coxo que ficava ali pedindo dinheiro também, eles cuspiam no chão. Uma forma de não se contaminar com o ar ali, que aquela pessoa impura, né, de uma certa forma, jogavam esmola para ela, esperavam ela abençoar eles, Deus te abençoa, e eles iam embora. Mas esse era um costume. E Jesus cospe no chão, aquele barulho do cuspe. Sabe como é que faz, né? Está na Bíblia, meu. Aí você fica, por que ele fez isso, meu Deus do céu? Eu fico assim, sabe? Não sei se você tem isso. Mas que coisa interessante. Por que o Senhor parou e fez tudo isso? Né? Quando ele faz aquele barulho, irmão, aquele cego já era acostumado a ouvir aquilo. Era alguém passando, e de uma certa forma se distanciando dele, de uma certa forma humilhava, de uma certa forma ridicularizava. É como se fosse a última vez que ele ouvia aquilo. Jesus estava passando ali. Era a última vez que ele ouvia aquele barulho, para se distanciarem dele. Amém, irmãos? Eu não sei. Eu pego isso aqui e fico contextualizando, fico trazendo com uma aplicação pessoal. E quando Deus me dá uma palavra, eu sei que essa palavra ela tem um coração esperando essa mensagem. Eu sei que esse coração aqui está aqui essa noite. Amém? Eu não sei do que já te rotularam. Eu
Eu não sei qual o rótulo que a sociedade já te colocou. Cego, mendigo, não sei, irmãos. E aqui, esse texto ele abre bastante, porque é impressionante que envolve a vizinhança, está aqui. Envolve a família, envolve os religiosos. Eu não sei que rótulo colocaram em você. O vazio, o nada, o zero à esquerda, aquela que não vai dar em nada, aquele que não vai dar em nada, aquela companhia que só leva os outros para trás. Você não tem futuro, não vai dar certo. É um drogado, é um viciado, é um alcoólatra, é um cheio de doenças, não vai dar em nada. É um divorciado, é uma divorciada, manchou a história. Não sei qual o rótulo, irmão, não sei qual o título, qual o apelido que a sociedade coloca, mas esse homem aqui era cego, esse homem era mendigo, e chegou um belo dia, irmãos, que Jesus passou perto dele e mudou a história dele. Aquele rótulo não existia mais. Deus pode fazer algo lindo na sua vida. Eu não sei como que você entrou aqui, mas como a gente tem percebido e conversado e presenciado e visto como as pessoas querem conversar, as pessoas querem falar. Às vezes você escuta uma pessoa 1 hora e ela vai embora e fala assim: nossa, como foi bom conversar com você, mas eu não falei nada. Não falei nada, irmão. Só falei tudo bem, Deus te abençoe no final. As pessoas querem conversar, irmão. Às vezes por serem invisíveis, ninguém dá atenção. Às vezes a vizinhança não dá, muito pelo contrário. A família não dá, muito pelo contrário. A fé ali, que eram os religiosos da época, muito pelo contrário. Esses homens aqui, você vai ver, a gente vai discorrer o texto aqui. Os fariseus ficaram pegando o pé dele, irmão, porque ele foi curado no sábado. Como que ele te curou? Ele fez lodo, não podia fazer nada no sábado. Então eles não concordavam com isso. Meu Deus, o homem era cego de nascença. Jesus tinha transformado uma história ali, irmão. E não é a religião, é o espírito de religiosidade crítico, julga, sentencia, distancia, expulsa. A religião, esse espírito de religiosidade, para você entender, irmão, ele não expulsa demônios, ele expulsa pessoas. Se a pessoa tiver falhas, ele não sabe transitar, ele não sabe aguardar o processo de Deus sobre a vida dessa pessoa. Ele não consegue, irmão, porque se julga ser muito perfeito. É um farisaísmo. E o texto que destaca bem isso, irmão. Eles não concordavam, ficavam perseguindo esse homem, mesmo ele depois de curado. Meu Deus, ele como mendigo não incomodava ninguém, como cego ali não incomodava eles. Depois que ele é curado, incomoda eles, irmão. Porque Jesus tinha curado ele no sábado. Só sei que Jesus cuspiu no chão, fez toda essa encenação, esse cenário ali, e curou a visão desse homem, irmão. Independente de como o rotulavam, ele fez todo aquele teatro ali para nos ensinar que não importa o que aconteceu com a sua história, não importa o que aconteceu com a sua vida. Irmão, Jesus, eu quero dizer um negócio para você, Jesus não tem problema com quem nós fomos. A cruz, ela restaura, a cruz redime, a cruz liberta. O problema é com quem nós fingimos ser. Amém? Não tem problema com quem você foi. Algumas consequências, algumas coisas você pode colher, mas Jesus, o Senhor, não tem problema com isso. Ele tem problema com quem nós fingimos ser. Seja original, seja você mesmo, seja a sua história. Entre num processo de restauração, independente do rótulo que você carregou na sua vida, na sua jornada, na sua pequena jornada aí talvez, ou sendo fato ou sendo invenção, não importa, irmão. Jesus transforma vidas. Amém? Só que ele não para por aí. Jesus cospe no chão, faz um lodinho de barro lá, passa no zoinho, né? Passa no olho, né? Vamos falar assim. Um dia minha sobrinha corrigindo meu sobrinho: não é zóio, é aoio. Aí eu falei: tá certo, tá tudo certinho, né? Ela tá certinho. Passou no olho. Aí Jesus não curou ele instantaneamente. Jesus falou assim: vai e se lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Caramba, o cara era cego.
Aqui não fala a distância desse tanque, mas não interessa, era 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros. Ele não enxergava esse tanque. É evidente que quando a pessoa ela perde um sentido, ela fica muito afiada em outro sentido. Pessoas geralmente que não enxergam, ela escuta muito bem, irmãos. Muito bem. E ela tem a sensação, não sei explicar isso. É impressionante. Não sei se já conviveram com uma pessoa que tem algum dos sentidos com problema, ele desenvolve muito o outro. Tem a condução óssea, onde eles conseguem ouvir música mordendo a mesa, por exemplo. Coloca o som na mesa e a condução óssea morde a mesa, ele consegue sentir a vibração do som. Você acredita nisso, irmão? Como é que é tremendo? Eu esqueci um dos maiores compositores que já existiu, ele era surdo. Mozart, não me lembro. Um dos maiores, você pode pesquisar, um dos maiores compositores que já existiu no Google lá, que era surdo. Ele deitava no chão, sem a camisa, aqui sem a roupa, e a vibração do som. É impressionante isso. E Jesus, ele faz assim, ó, vai lá, tá certo. Vai lá e se lava no tanque Siloé. O que eu aprendo aqui? Irmãos, Deus, ele está disposto. Eu entendo isso, tanto dentro do propósito dele, a resolver situações que nós não conseguimos resolver há muitos anos, há muito tempo. Não sei qual é a situação que você convive, não sei se é filhos, esposos, você, não sei, enfermidade, não sei, situação financeira. Mas é interessante que ele sempre ele compartilha com a gente, falando algum tipo de responsabilidade no meio do milagre. Eu estou disposto a fazer algo para você, mas você está disposto a crer em mim, de fato, no que eu vou fazer? É impressionante isso. Em vez do Senhor lá no Velho Testamento abrir o Mar Vermelho, não, coloca o cajado nas águas. Em vez de abrir o Jordão ali para eles atravessarem, não, fala para o sacerdote colocar a planta dos pés. Quando Moisés bate o cajado, o Mar Vermelho abre. Quando o sacerdote coloca os pés, que Josué está comandando eles, coloca os pés no Rio Jordão, a água abre. Impressionante isso, irmãos. E aqui ele fala assim, ó, vai lá, se lava no tanque de Siloé. Quando ele se lava, ele começa a enxergar. E Jesus, irmão, é umas coisas estranhas. Eu vou dizer algo para você aqui. Acontecem umas coisas estranhas quando você começa a andar com esse Deus. Coisas que não é comum para você, coisa que é contracultural às vezes. Perdoar inimigos, amar e abençoar e orar pelos inimigos. Que coisa estranha, Jesus. Ai, Jonatas, aquele cara não gosta de mim. Pois é, a Bíblia manda. Esse Jesus que nós servimos manda você abençoar ele, orar por ele. 10 leprosos se encontram com Jesus. Jesus fala assim, vai e se apresente ao sacerdote. Isso baseado na lei, era como deveria acontecer. Até então ninguém tinha sido curado, registrado, judeu ali, registrado, Naamã e o outro lá, e Miriam, mas não se apresentou para o sacerdote como ou seja, Jesus, além de curar eles, ainda dá uma alfinetadinha no sacerdote, vai lá, vamos pôr isso, ele vai chegar lá curado. Só que olha só um detalhe nessa história, Lucas 17, não precisa colocar lá. Jesus falou assim, vai se apresente para o sacerdote. Irmão, a lepra estava ali. A lepra era uma cena horrível. Os dedos caíam, as unhas caíam, como se fosse uma hanseníase muito forte. Já pregamos sobre isso aqui. Só que eles não foram curados. Aí a Bíblia diz, quando eles estão indo no caminho, foram curados. Como assim? Por que Jesus não curou eles logo? Porque Jesus envolveu eles no milagre. Aí um deles volta para agradecer, vocês sabem da história. Mas ele envolveu ele, vai e se apresente para o sacerdote. Você quer ser curado? Então vai e se apresente para o sacerdote. Estou indo, então tá. Imagina. Olhava para os outros 9, gente, todo mundo leproso. Mais um passo, falou, todo mundo leproso. Mais um passo, mais um passo. Cara, estou ficando curado. Aí eles trazem um paralítico, irmão. Colocam esse paralítico, aquele sofrimento, pelo telhado. E desce aquele paralítico. Imagina nós aqui no culto, de repente o telhado abre ali e desce uma pessoa numa maca, meio perigoso cair, meio as cordas. Imagina. Esse homem desce ali e Jesus fala assim, cura ele, fala assim, toma o teu leito e anda. Ele está no leito ainda. Caramba, o cara era paralítico, nunca ele tinha que ser carregado. Então de cara, antes mesmo de o homem levantar, Jesus levanta, toma teu leito e anda.
sempre vai ter uma participação e talvez estranha, irmãos. Confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar de tipo de pregação. No seu milagre, no seu processo, Ele vai pedir algo estranho para você. E assim, eu lembrei, irmãos, eu não queria ter falado isso, anotei ali em cima, lá em casa, eu lembrei de algo estranho que Deus pediu para mim fazer. Pode contar? Pode contar? Lado direito? Pode? Lado esquerdo? Irmãos, até eu me assusto, tanto que Deus já fez na minha vida. E uma vez, até eu estou sem graça de contar, imagina, tanto que é feia a coisa, né? É que o pastor está assistindo aí, vai que é a última vez que eu vou pregar aqui, né, gente? Então eu vou aproveitar, né? Irmãos, quando a gente era pequeno, nós não tinha ideia não. Não muito pequeno, adolescente para jovem ali. Nós nos envolvemos com cola, de sapateiro. E tal, beleza, aconteceu muita coisa, tudo beleza. Aí um dia, já agora, cristão, 2013, 2014 mais ou menos, o Senhor pediu algo estranho para mim. Eu vinha pedindo algumas coisas para o Senhor, restauração, o Senhor me usasse como testemunho vivo aqui em Mineiros, de uma certa forma, de outra forma. E o Espírito Santo falou assim comigo: você vai lá naquela empresa e você vai ressarcir o que vocês roubaram lá. E você vai pedir perdão. Você tá maluco que eu vou fazer isso? Os caras vão me chamar de doido, irmãos. Aí eu calculei, irmãos, mais ou menos assim, quando Deus pede algo estranho, irmão. E se Ele está me trazendo essa palavra, irmãos, Deus vai pedir algo estranho para você, baseado nos propósitos dEle, amém? Do que Ele quer fazer na sua vida. Calculei mais ou menos quantas vezes eu tinha roubado aquela empresa. 5 a 6 vezes. Na dúvida, joguei para cima, né? 6 vezes. Fui lá, fiz um orçamento uma outra empresa, o valor da latinha de cola, R$5 na época. Então 5 vezes 6, R$30. Imprimi o orçamento, peguei o dinheiro e levei lá. Fui lá, a empresa é muito grande aqui em Mineiros, não vou falar o nome para não é o caso. Tinha que agendar com quem que eu vou fazer isso, Espírito Santo? Com o presidente. Vamos lá, tá? Com o presidente, eu vou falar isso com o presidente. Então vamos lá. Aí agendei com o presidente, porque eu estava viajando lá no Rio de Janeiro, São Paulo, ia voltar tal dia eu ia lá. Um homem, irmão, um homem de Deus, barbudo já, pai, tudo, tá eu lá. Estacionei o carro 9 horas da manhã, era meu compromisso. 8h40 eu estava lá. Que hora? Cheguei lá, fiquei lá na mesinha, a moça, pois não, eu tenho um horário agendado com o presidente aí, falei o nome dele. Do que se trata? Não, é particular. Não, mas sim, tem que fazer uma prévia. Não, mas é particular. Por favor, me ajuda, moça. É particular, tranquilo. Não vou sequestrar ele, não é nada disso. Amém. Ela deu uma risadinha lá. Entrei. Aí ele estava lá na cadeirona, toda chique, cheio de livro atrás. Um homem, um profissional, muito bem postado, muito... O que eu posso te ajudar? Seu Pedro. Eu falei, então, o Espírito Santo mandou eu vir aqui. Eu falei, olha, quando a gente era adolescente, nós furtamos algumas coisas aqui. Cola, lata de cola. Não tinha cabeça, não tinha ideia nenhuma. E aí eu vim aqui pedir perdão. E você, como é o presidente, representando a empresa, vim aqui pedir perdão. E eu queria pagar os valores que eu entendo que a gente prejudicou a empresa. Aí ele deixou eu falar tudo, irmãos. Aí ele balançou a cabeça, ele falou assim, olha, você tem princípios, hein, rapaz? Eu falei, mas... Aí eu expliquei para ele, irmão, foi Deus que falou para mim vir aqui. Amém, mais princípios então. Não é cristão, deu para entender ali, mas respeitou muito. Aí nós começamos a conversar sobre o filho dele, sobre a empresa, sobre tudo mais. Ele falou assim, fique em paz. Não tem como eu ressarcir mais, o caixa já... Eu entendo como funciona isso, né? Não tinha como ele colocar aquilo lá. Tu pode ficar em paz, tranquilo. Se você veio aqui atrás de perdão, você está perdoado. Eu falei, meu Deus. Conversamos, tomei o lanche dele lá um pouco, né, gente? Comi o lanche dele, desci, fui embora, entrei dentro do carro. E falei, Espírito Santo, o que eu vim fazer aqui? Fiquei esperando o cara dar uma brecha para talvez falar de Jesus, falar do amor de Jesus e tudo mais. E eu não entendi o que eu vim fazer aqui.
Pedro, eu estava te testando. Porque o dia que alguém falar mal de crente, perto desse homem, eu vou estar lá e vou fazer ele lembrar do que você fez aqui. Porque o que você fez aqui marcou a vida dele. E ele vai falar, olha, vocês podem ter conhecido alguns crentes, mas eu conheci um, que eu nem me lembro o nome dele, mas eu conheci um crente doido, foi lá, cheirava cola, e foi lá na empresa, lá marcou, agendou comigo, tomou meu tempo, mas ele foi lá e pediu perdão para mim, representando a empresa, e o prejuízo que eles fizeram. Irmão, eu chorei naquele carro ali, horrores. O quanto o cristianismo é criticado aqui no nosso país, o quanto tem pessoas cegas, o quanto tem pessoas que prejudicam. Há quem diga que o subcristianismo, que é esse pseudo-cristão, mas não paga, não faz nada, não tem palavra, esse subcristianismo prejudica o cristianismo mais que o satanismo, que é um mau testemunho. Então, não se assuste se ele pedir alguma coisa estranha para você, amém? Um dia eu contei essa história numa rodinha de gente, só deu gente ligando para a galinha que tinham roubado, bicicleta que tinham roubado, pneu que tinham roubado. Só que é assim que existe diferença no meio do povo de Deus, irmão. É assim que a diferença aparece. Eu não sabia disso, não tinha noção, não tinha planejado nada. Para mim, queria se converter, eu ia ter um bom testemunho para contar, ia contar para todo mundo o que aconteceu. Eu saí de lá, mas só pediu perdão, irmão. Talvez o quanto Deus já tem pedido isso para outras pessoas. É uma alegria a gente querer envolver outras pessoas em conversa, vingança, mostrar que a gente ridicularizou alguém, ou prejudicou alguém, ou humilhou alguém, ou foi mais arrogante que o outro, falou mais alto que o outro, ou tinha mais a razão do que o outro. E se o Senhor falar assim, pá, você até está certo, mas pede perdão. Pede perdão. Baixa a sua bola. Paga o lanche daquela pessoa lá. Vai lá fora, antes daquela pessoa pedir lanche, né, Sol? Aonde a gente vai, né? Né, Warley? Eu estava conversando sobre isso, né? Antes dele pedir, pague. Seja a pessoa que paga o lanche da mesa, amém? Estamos aqui hoje, olha lá, olha. Faça diferente, meu. Faça alguma coisa estranha. Talvez é estranho até para você. Meu Deus, estou ficando doido. É o Espírito Santo querendo te conduzir num lugar de maturidade, de diferença. Seja diferente, irmão. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus é diferente. Em nome de Jesus. Lá não pagou, é cristão. Você sabia, irmão? Você não sabia, está gravado, vai ficar gravado. Você sabia que se eu for comprar um carro financiado, e se eu falar que eu sou pastor, esse financiamento não passa. Perseguição contra os pastores. Não, irmão, pastor não é cego. Não tem nada a ver com perseguição. Perseguição nós falamos hoje cedo aqui. Não paga, irmão. Não era bem isso, irmão, que eu estava pregando, não, era. Se prepare para algo estranho que Ele pode te pedir. Amém, irmãos? Vira para a pessoa do seu lado, se prepare. Ele vai te pedir algo estranho. Amém? Quando eu digo assim, é dentro de um propósito. Você não vai subir num prédio lá e ficar dando tchau para todo mundo e gritando para todo mundo, porque não vai ter sentido isso aí. Mas eu fiquei nesse texto aqui impressionado. Falei, como ele envolve a gente. Você crê em mim? Você crê em mim, Pedro? Você crê em mim? Irmão, se você for lendo a Bíblia, à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai ver as coisas estranhas que Deus pedia para os profetas. Bem no exílio da Babilônia. Eles iam ser exilados para a Babilônia. Jerusalém ia ficar ali largada ao léu, ia ser destruído. Aí Deus fala para Jeremias, compra um terreno. Comprar um terreno? Era uma linguagem profética, porque eles ainda iriam voltar. Tinha uma palavra profética por trás daquilo. Isso envolvia dinheiro de Jeremias, pensa. Jeremias compra um lenço também, um linho fino. Foi lá e comprou aquele lenço, agora coloca embaixo da terra, lá até apodrecer. Colocou, era uma outra linguagem profética, mano. É uma outra simbologia que Deus ia falar através daquilo ali. As coisas estranhas, irmãos, que ele pedia, mas tudo é uma linguagem profética.
Então se prepare, escute ele, obedeça, porque talvez essa coisa estranha que ele está pedindo, aquele parente seu que não dá para, não engole, irmão. Realmente aquela pessoa, num brinco de, como é que chama aquele trem? Amigo secreto, porque se eu sair com aquela pessoa, meu Deus do céu, eu não quero nem ir mais. Talvez é aquela pessoa, irmão, que o Senhor quer que você impressione. Deus quer amar aquela pessoa através de você, através da sua conduta. O Espírito Santo vai ministrar na vida dela. Ela vai olhar e vai falar assim: só o Senhor para fazer isso na vida dessa pessoa, só o Senhor para fazer. Aquela pessoa que talvez te prejudicou, é ela que você vai ver numa posto de gasolina, e você vai parar e vai pagar a conta. Mesmo? Tem coragem? Coisa estranha, né? Isso impacta uma cidade, irmãos. Eu estou andando de moto às vezes, prestando muita atenção. De repente você vê alguma coisa. Um dia eu vi um bueiro aberto. Você já viu algum bueiro aberto aqui em Mineiros? É só dar uma chover muito forte. Passei de moto, né, gente? Né? Aí veio aquela voz do meu coração: volta e tampa aquele bueiro. Irmão, entrou no ouvido, saiu no outro. Continuei, uma esquina. Volta, porque é muito perigoso. Você viu, alguma outra pessoa pode não ver. Irmão, voltei lá e tampei aquele bueiro. Ô tampa pesada aquela. Quando eu terminei, tinha umas pessoas, não fiz isso para aparecer para ninguém. Estou falando aqui para vocês também para contextualizar aqui dentro do texto, para você entender as coisas estranhas que ele pede. Quando eu olhei lá embaixo, tinha uns homens parados, me olhando, todo mundo quieto, me olhando. Todos eles, qualquer um deles poderia ir lá e fazer isso. Esses dias na Avenida Jardim, eu descendo, comi meu pastelzinho, né, Wellington? Descendo a Avenida Jardim. Quando eu olhei do outro lado da pista, um negócio de põe assim na calçada e fica balançando, caiu, irmãos. Eu falei: ah, meu Deus, vai pedir para mim voltar. Lá em frente à CDL, voltei, levantei, não tinha ninguém olhando, irmão. Era para mim mesmo. Levantei, porque se alguém passa ali de moto, cai. Então, Pedro, eu virei e falei assim: Senhor, dessa vez ninguém viu. Ninguém testemunhou eu fazendo uma coisa boa. Pois é, Pedro, mas não é só orar para não ter mais acidente. É fazer a sua parte também. Irmão, nós podemos fazer diferente, com coisas simples. Talvez estranha, mas simples. Amém? Meu Deus. Outra coisa aqui que eu aprendo: o impacto que isso gerou. O fato é que Jesus cura esse homem de uma cegueira de nascença. As pessoas começam a questionar ele: como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Aqui envolve os vizinhos, irmãos. O texto que diz que os vizinhos, meu Deus, o que aconteceu com ele? É ele ou não é ele? Porque a gente leu que é ele, não é ele, é ele. Gente, pensa num povo bem informado da sua vida, da minha vida. São os vizinhos. E a gente também é vizinho deles, né? Para variar. Então os vizinhos, turma bem informados, religiosos, sua família. Eu quero, irmãos, liberar uma palavra de Deus para você aqui essa noite. Quantos querem receber, irmão? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai impactar de tão grande forma, vai impactar a sua vizinhança, aquelas pessoas religiosas da cidade, aquelas pessoas que defendem a sua fé. Vai impactar, irmãos, vai impactar a sua família, em nome de Jesus, amém? Fique no caminho que ele passa. Olha só, a sua vizinhança, o que a vizinhança falou dele? É ele ou não é ele? Ficaram impactados, irmão. É ele ou não é ele? Né? Só pode ser Deus na vida dele, porque eu conheço ele há muitos anos como cego. Só pode ser Deus. Os religiosos, constrangiu a fé de muitos religiosos. Nunca vi nada assim. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Irmãos, se continuar o texto, todo esse capítulo fala sobre isso. Os fariseus chamaram ele 2 vezes. Quanto que aconteceu? Eu já contei. A primeira vez ele contou. Aí chamou ele a segunda vez. Já acabei de contar. 2 vezes. Aquele homem que fez lodo, colocou no meu olho. Eles ficaram, sabe, o que aconteceu? Como assim? Tamanho foi o impacto naquele vilarejo ali. De um homem cego e mendigo, agora ele não é mais. Ele caminha normalmente, tudo tranquilo, fala normalmente. Já falava antes, mas agora ele está transitando normalmente no meio das pessoas. Impactou a vizinhança, impactou os religiosos, impactou a família. O que aconteceu? O que aconteceu, gente?
Sabe quando as pessoas olham para você e nem acreditam no tanto que Deus mudou a sua vida? Assim, o que aconteceu com esse... O que aconteceu? Só Deus, irmão. Tem gente que fica usando a gente de testemunha aí, né? Que eu tô ligado. Se Deus mudou a vida daquele cara, muda a vida de qualquer um. Ainda bem que agora tem outros aqui no meio. Bruno, por aí vai. Se Deus mudou a vida de um... Se Deus mudou a vida daquele cara, pode mudar a vida de qualquer um. Hoje de manhã ainda contei para o pessoal aqui que um conhecido meu contando a minha história para uma pessoa que é traficante e tudo, não estou julgando nem, é só para você entender a história, o nível da pessoa. O cara não acreditou. Não acredito, não. Um dia eu contei minha história indo para Rondonópolis com um amigo meu, e ele bateu palma assim, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, Pedro, eu não acredito, cara. Eu não acredito. A Sol jamais tinha me conhecido, né, Sol? Às vezes eu estou num lugar e chega alguém que eu conhecia. Meu irmão, nem um dente na boca mais. Completamente machucado. Tudo machucado a pessoa, tanto cair por conta de drogas, as coisas. Ele chega assim, ô Zino, e aí, cara? Era só, meu Deus, vai. Meu Deus, meus pássaros. Esse dia nós saímos do x-salada ali. Pastor come x-salada, tá, gente? Aí eu saí. Olhei pro Jorge ali, vai que sente alguém. Vai que, né? Ele tem um negócio de burger, vai que. De novo, né? Não. Eu perdi a linha de raciocínio aqui. Eu saí do x-salada. Aí, irmão, aquele frio. Os caras estavam deitados no chão. Aí o Sol falou assim, e ele veio. Quando acontece isso, nós estávamos conversando sobre isso, né, Warley? Eu não sei, irmão, é um negócio. Antigamente eu olhava para eles, ficava olhando, é claro que o cara vai pedir dinheiro para você. Aí eu falei, não, então não vou olhar. Ficava olhando, o cara ia lá, rodeava todo mundo, ia lá na minha mesa, pedir dinheiro. Ou onde tivesse, pedir dinheiro. Ou em outra cidade, pedir dinheiro. Em outro estado, pedir dinheiro. Eu falei, amém, deve ser um negócio comigo mesmo. Amém. E eu dava, irmão. Aí esse cara veio, e a Sol falou assim, anda ligeiro, não olha para ele, ligeiro. A gente não sabe, né? Depois que a gente saiu do culto, que estava bem tarde, entrei no carro, aí ele foi lá, bateu no vidro. Eu baixei o vidro, irmão. Meu conhecido. Não me conheceu. Ele ficou assim, o senhor pode ajudar a gente? Eu chamei ele pelo apelido, eu falei, vixe, tá. Ele não me conheceu e não tinha nem condições de ele me conhecer, não estava conhecendo ninguém. Olhei lá, um deitado no chão, falei, não, estamos aqui, estamos um valor aqui. E esquenta o peito aí, doido. Tanto que Deus pode transformar você, o tanto que o Senhor pode transformar um ser humano. E aqui eu entro no ponto central da palavra. Esse aqui é onde você já leu sobre isso, já entendeu sobre isso aqui algumas outras vezes, enfim. Mas esse aqui é o ponto central da palavra. Vem todo o desfecho dela, onde Jesus passa por um caminho onde o cego está, Jesus o cura usando o cuspe na terra, esse homem é curado por completo, né? O impacto que isso causa mexe com todo aquele povoado, vira a notícia principal. Todo mundo só fala daquele cego que era mendigo e agora é um homem normal, né, e tal. Nas rodas de conversa se fala nisso, como que pode tamanha transformação na vida de uma pessoa? Era cego, era mendigo, era um nada, era um invisível, era um ser desprezível, fazendo peso na terra, sei lá, e agora? É a atração do momento e todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Como funciona isso? Cospe e pronto, como é que funciona isso? Começa a perguntar para ele, o que aconteceu? É você, não é você? Quem fez isso? Cadê ele? E a resposta do versículo final, irmãos, é isso aqui que eu queria ministrar na sua vida. A resposta final desse homem. Quando eles perguntam, cadê ele? Quem é ele? O que ele responde? Não sei. Não sei. Não, você tinha uma necessidade, Jesus foi e curou ela, Jesus resolveu essa necessidade, você agora é outra pessoa, né? Cadê ele? Não sei. Não sabe? Não sei. Meu Deus, você era cego? Era. Você era mendigo? Era. Então hoje você tem outra vida? Sim. Tudo mudou para você? Sim. As coisas mudaram 100%? Sim, ok. Isso é maravilhoso. Você tinha uma necessidade, se aproximou do caminho, Ele te encontrou, Ele te restaurou, Ele mudou. Beleza, quem é Ele? Não sei.
em algum lugar, momento, fase da minha vida, caminhada, não sei, eu perdi Jesus. Muito lindo o que aconteceu, muito maravilhoso, mas em algum momento ali eu perdi Jesus. E aí vem a pergunta: eu posso perdê-lo? Hoje, irmão, o nosso zelo, irmão, irmã, né? O nosso zelo é quando alguém foi impactado pelo toque de Jesus na sua vida. O que Deus fez na sua casa, na sua família, o que Deus fez através dessa unção de restauração. O nosso zelo é quando essa pessoa vem e ela quer retribuir. Eu quero retribuir o que o Senhor fez na minha vida, de alguma forma. Eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. Nós temos um zelo, irmãos, muito grande, para que essa pessoa não apenas sirva, amém? Tem os voluntários aí, glória a Deus, né? Se você quiser ser um voluntário, procura o EIG, amém? Tem o pessoal do louvor, tem nós, tem o pessoal que serve de uma certa forma ou de outra. Estão lá no estacionamento, servem. Eu queria fazer, retribuir o que Deus tem feito na minha vida. Por favor, preste atenção nisso aqui, irmãos. Amém? Isso faz parte, tá bom? Isso faz parte. Você servir a casa, servir o reino, de alguma forma ali, ser útil, de alguma forma. Mas se você quer retribuir o que o Senhor fez na sua casa, na sua família, na sua vida, não perca Ele. Continue na caminhada e não perca Ele. Vocês estão me entendendo? Continue o relacionamento com Ele. Pastor Pedro, eu posso perder Ele dentro das atividades religiosas? Eu posso perder Ele dentro das minhas tarefas religiosas? Eu posso continuar, às vezes, Deus fez algo maravilhoso na minha vida, Deus tocou, me tocou, me libertou de vícios, me libertou disso, Deus restaurou meu esposo, meus filhos, não sei, Deus transformou minha esposa, não sei, Deus fez tanta coisa, agora eu quero retribuir, e as pessoas vêm, irmão, eu quero servir, amém, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, amém, glória a Deus, mas às vezes elas começam, e elas perdem Jesus. Pastor Pedro, tem como um pastor perder Jesus? Sim. Em meio à demanda, em meio às necessidades, em meio ao povo, e o povo está ali, ninguém tem culpa disso, é uma falta de administração dele, e atende isso, atende aquilo, não tem mais tempo para Jesus, né, Fanuel? E ele perde Jesus. Tem como perder Jesus dentro das tarefas religiosas? Hoje o ativismo religioso é muito forte, irmãos. Algumas pessoas chegam à igreja aqui, glória a Deus por isso, talvez alguns são de alguma denominação, já foram de algum ministério, enfim, aí chega e quer trabalhar. Irmão, conheça a casa, conheça o coração dos pastores, se envolva com o pessoal, se envolva com as pessoas, como está a sua casa, como está o seu coração, como está a sua... Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Irmão, muita gente já passou por isso aqui, alguns não entendem e não permanecem. Outros continuam e são restaurados, são estruturados. Nunca ninguém tratou a gente assim, porque onde a gente chegava, já colocava a gente para trabalhar, já tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer outra coisa. A gente entendeu, irmãos, que quer saber se a pessoa tem relacionamento com Deus ou não, se ela tem vida com Deus ou não, se ela vai identificar com o coração da casa ou não. Se estruture, se estabeleça, faça o integra, em outubro, tá, gente? Conheça as pessoas, se envolva, se relacione com as pessoas da igreja, você vai se acomodando, você vai se adaptando, mas não perca Jesus, não no meio do ativismo religioso. O pai e a mãe de Jesus sobem para Jerusalém, ele completa 12 anos. Existe um ritual dos judeus, onde passa de criança para homem, não tem adolescência nos judeus. Então eles vão apresentar Jesus lá para fazer esse ritual ali, para ele passar da sua fase adulta agora. E as festas, é Páscoa, irmão. E anualmente os judeus faziam isso. Eles subiam até Jerusalém, uma vez por ano, faziam seus sacrifícios lá, faziam todo o ritual, faziam todo aquilo que era exigido pela lei ali. E subiam com as famílias, subiam com as suas carroças, com seus cavalos, com seus camelos. E sabe o que aconteceu com o pai e com a mãe de Jesus? Perderam Jesus.
Lucas capítulo 2. Aí Maria está envolvida lá com a outra turma lá, com as primas, com as tias, com as vós, não sei quem. E José está para lá, envolvido com os novos negócios da família, carpintaria agora e tudo mais, mesa, cadeira, barco, tudo para lá. E os novos martelos que saíram agora lá na Galileia, em Cesareia, vai lançar lá em Cafarnaum, ele tem que comprar esses martelos. Espera aí. A Bíblia diz que eles demoraram um dia, irmão. Um dia para o judeu era 12 horas. Eles demoraram 12 horas para perceber que eles tinham perdido Jesus. Ué, mulher, cadê o Jesus? Ué, não está com você? 12 anos agora, tem que se envolver mais com o pai aí e tal. Ué, não está comigo, está com quem? Está com os parentes? Não, está com os parentes. Chama os parentes. Gente, perdemos Jesus. Volta para Jerusalém. A Bíblia diz que 3 dias depois eles acharam Jesus, irmão. Foram lá, fizeram os rituais religiosos, os judeus, Jerusalém, toda aquela consagração que eles tinham ali, e aquele foco, perderam Jesus. E eu aprendo com isso o que, pastor? Às vezes no meio dos ritos religiosos, nós podemos perder Jesus. Às vezes você vem com uma dificuldade, irmãos, e Jesus de fato cura, Jesus de fato liberta, Jesus de fato restaura, amém? Jesus é maravilhoso, mas quando alguém pergunta, me fale sobre esse Jesus, eu sei falar sobre a minha experiência. As experiências fazem parte, irmão. As experiências servem de testemunho, edificam, amém? Mulheres que ficaram grávidas aqui, já apresentam seus nenéns, etc e tal, tantos outros testemunhos, mas só a experiência, irmão. Me fale de Jesus. Esse dia eu postei no grupo lá de liderança dos centuriões, para compartilhar com eles uma palavra. Alguns dos motivos que tem se falado tão pouco sobre o Evangelho hoje. Frequentamos igrejas, temos momentos maravilhosos, glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Não só aqui em Mineiros, em outros lugares também. Meu Deus, graças a Deus. Só que pregado o Evangelho nas ruas não tem sido tão frequente como em outras épocas. Quais os motivos? Não tem-se tanto o que falar. Tem medo de não ter tanta relevância. Tem medo da outra pessoa não estar interessada. Aquilo que você vai falar não preencher o vazio que ela tem. Talvez é porque realmente falta Jesus. Porque quando a gente compartilha esse Jesus, é impossível a pessoa continuar do mesmo jeito. Mesmo que talvez na hora ela evite você, ele não queira ouvir, mas ela vai sair dali e vai continuar dentro do coração dela, porque aquilo pode transformar a história dela. Não perca Jesus, irmão. E se por um acaso você esfriou, por um acaso você tem uma palavra de Deus sobre sua vida, pastor Pedro, tudo que você está falando aí está entrando no meu coração, e realmente eu me perdi, e eu perdi ele. Tantas histórias que eu poderia contar, tantas coisas que eu poderia contar, irmão. Eu falo mais uma vez, aqui já falei outra vez. Existem pessoas aí no meio de vocês que pregam muito melhor que eu. Meu Deus. Mas o que aconteceu? Eu tenho 23 anos nessa caminhada cristã. Muitos homens de Deus que caminhavam comigo. Homens de Deus, irmãos, no plural. Homens de Deus que pregaram na minha frente. E foi uma das melhores palavras que eu já vi. E eram pessoas que foram restauradas junto comigo. Bebiam vodka, meu Deus, credo. E foram restaurados. Estudaram, se consagraram, pagaram um preço, renunciaram. E esses homens hoje, irmão, não pregam mais. E às vezes eu me lembro e oro por eles. Falo com uma pessoa que me ganhou para Jesus. Um homem de Deus, irmão. Um evangelista como eu nunca tinha visto. Eu nem sabia que evangelista era daquele jeito. Aonde ele chegava as pessoas reuniam. De vez em quando eu falo com ele pelo telefone. O tanto que aquele homem orou por mim. Quantas vezes ele foi lá em casa falar de Jesus para mim. Quantas vezes eu marcava com ele para ele me levar na igreja. 6h30 ele passava lá em casa. 5h30, ó, vazava para eu não ver ele. E esse homem nunca desistiu de mim. Era um rapaz na época, nunca desistiu de mim. Hoje, irmão, ele não mora aqui, mora em outro estado. Podemos perder Jesus, sim. E as pessoas perguntar para a gente, eu não sei.
Eu sei falar de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, mas eu não sei falar desse Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Aqui no texto, irmão, se você puder colocar aí, ô Lucas, João 9, 35. João 9, 35. É a última parte aqui, irmão, mas você precisa ouvir isso. Sabe por quê? Porque mesmo que você se distancie dele, mesmo que você perca ele, ele se apresenta de novo para você. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de nós. Ele se apresenta de novo. João capítulo 9, versículo 35 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Expulsado quem? O rapaz que era cego e mendigo. Encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Aqui é Jesus se encontrando com ele de novo. Olha o que ele fala. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então ele respondeu, então ele afirmou: creio. O outro? Creio, Senhor, e o adorou. Lá em cima perguntaram para ele: onde está Jesus? Não sei. Aí Jesus se reapresenta de novo para ele. Eu quero dizer, essa noite, se você, em algum momento da sua caminhada, perdeu Jesus: pastor, mas eu não me desviei, eu não saí da igreja, eu continuei vindo, eu só estou passando aqui, mas enfim, irmãos, às vezes você não consegue falar dele. Quando as pessoas perguntam, você: não sei. Eu sei da experiência que aconteceu comigo. Eu tinha uma necessidade, fui atrás dele, tudo, essa necessidade foi suprida, e eu perdi, não tenho mais nada o que contar. Eu não sei. Não sei. Não queima dentro dele mais. Não arde dentro dele. Não sei. Perdi Jesus. A verdade é que Jesus não quer apenas te curar, abrir aquela porta que você tanto precisa, mas Ele quer se apresentar a você. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Talvez você tenha uma experiência com Ele, mas não conseguiu manter-se com Ele e o perdeu. Você pode falar da sua experiência, mas não sabe cadê Ele. Irmãos, Ele se apresentou para Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e depois Ele se reapresentou de novo no capítulo 17 com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O mesmo Jesus aonde João colocou a cabeça no peito dele, o mesmo Jesus que João tocava nele, ficava perto dele ali, ficou na frente da cruz, esse mesmo Jesus se reapresentou para ele em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus se apresenta de novo, irmãos. O nome dessa palavra eu coloquei: sou eu, não temas. Está aqui. Sabe onde foi esse trecho aqui? É quando ele caminha sobre as águas e eles confundem ele com um fantasma, e ele se apresenta para eles: sou eu, não temas. Os discípulos não conheceram. Eu não sei se você o conheceu ele profundamente, irmão. Eu quero dizer para você essa noite: ele quer se apresentar para você em nome de Jesus. Eu sou Jesus, não temas, sou eu, não tenha medo. Talvez você me perdeu na caminhada, mas eu quero dizer um negócio para você: Ele está se apresentando para você nessa noite, irmão. Se Ele me deu essa palavra, eu descanso, eu fico tranquilo, porque essa palavra vai encontrar pouso aqui em algum coração essa noite. Tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui essa noite, em nome de Jesus. Pastor Pedro, eu perdi Ele. Mesmo às vezes lendo a Bíblia, mesmo frequentando, mesmo às vezes com algum ativismo religioso, mesmo às vezes trabalhando como voluntário, às vezes até pregando em alguns lugares, mas eu já sabia fazer isso mecanicamente, eu conhecia, mas Jesus, eu perdi Ele. Eu perdi Ele. Queria chamar o louvor aqui. Eu quero esse Jesus. Ah, Jesus, se apresenta para mim essa noite de novo, e que seja a última vez, que você não perca Ele mais na caminhada,
Que você não perca ele em momento algum na sua vida, irmão. Pedro negou ele 3 vezes. Vocês sabem da história, né, gente? As pessoas ficam falando para mim: Pedro, você é aquele, você não é aquele que negou. Essas piadinhas, sabe? Você não é aquele que negou. Não, eu já ouvi isso, hein? Falando: Pedro, você não é aquele que negou Jesus 3 vezes. Eu respondo do mesmo jeito: não, irmão, eu sou aquele igual você, que negamos ele a vida toda, até que ele nos encontrou. Pedro negou Jesus 3 vezes, irmão. E quando Jesus ressuscita, tem um dos evangelhos que diz assim: chama os discípulos e a Pedro. Até então eles não tinham se encontrado ainda depois da ressurreição, depois que Pedro negou ele. E a Bíblia diz que quando ele negou Pedro negou ele a 3ª vez, ele olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele a caminho da crucificação. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. A 3ª vez que ele nega Jesus, o galo canta, ele olha, Jesus está olhando para ele, e ele chorou amargamente, irmão. E daquele momento ali em diante, ele não viu mais Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele fala assim: chama os discípulos e a Pedro. Ele não se esqueceu de Pedro, irmão. Assim como ele não se esqueceu de mim, assim como ele não se esqueceu de você. Ele não desistiu de você. Irmão, essa palavra que é simples, eu sou apaixonado nessas palavras. Que não tem como ela não infiltrar em nosso coração e você não meditar nela, você não entrar nela e ela entrar em você. Jesus não desistiu de você. Você pode estar frio, você pode estar cabisbaixo, talvez até algumas pessoas pensem que você está bem, religiosamente falando, ou você está mal mesmo, está rotulado mesmo aí fora. O importante é você estar no caminho, e nesse caminho ele te encontra e ele te reencontra. Lá na frente esse homem falou: não sei quem é ele. E lá mais na frente Jesus se encontra com ele, se apresenta para ele: eu creio, e o adorou. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, têm uma palavra de Deus? Quantas pessoas têm uma palavra de Deus aqui dentro? Quantas pessoas têm uma promessa de Deus aqui dentro? Está aí dentro de você, dentro do seu coração. As pessoas que nos assistem irão nos assistir. Graças a Deus, irmão. Sabia que tem gente que fica assistindo depois da palavra? Que bênção. Pessoas de outro estado assistem, do Rio Grande do Sul assistem. Então você que está nos assistindo, talvez seja uma promessa de Deus aí dentro de você, uma palavra de Deus aí dentro de você. Você que veio nos visitar aqui essa noite, irmão, tem uma palavra de Deus aí dentro de você, tem uma promessa de Deus aí dentro de você, queimando, e talvez apagada, se apagou, se perdeu. No tempo, você perdeu a palavra, e perdeu Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Essa palavra tem mais corações aqui para chegar, que eu sei disso. É isso, irmão. É isso que mostra pra gente que vale a pena. Eu acredito num dia, Fanuel, que não vai precisar mais fazer apelo. As pessoas vão vir na frente, em prantos, confessando os pecados e declarando que só Jesus é Deus. Que só Jesus é Deus. Eu acredito nisso. Se você perdeu Jesus da caminhada, se você se perdeu essa palavra, ela apagou. Se você está frio, eu queria que você viesse aqui na frente correndo, para a gente orar em nome de Jesus.